parte. Todo mundo melhorar. Vou ficar mais perto um pouquinho aqui. Talvez eu esteja falando baixo. A Ruth foi pegar ali alguma coisa. Só um momento. Quando ele chegou mais perto, melhorou bem. Tá melhor? Tá melhor? Tá melhor, mas tá um pouquinho abafado. Tudo bem. Não tem problema. Só gostaria de saber se o áudio ficou melhor. Alguém precisa dizer. Escrevendo. Porque parece que a gente não vai poder ouvir. Iapo, melhorou o áudio? Sim, a Jane respondeu. Então deixa eu colocar aqui. Pronto. Então tá bom. Só um pouquinho. Ok. Vamos repetir. Nós vamos falar de algo que a maioria das pessoas não gosta de ouvir. Sobre a morte. Mas nós queremos abordar o aspecto da morte pelo prisma de Deus. Nós vamos buscar na palavra dele enxergar a morte com os olhos de Deus. Porque a morte aos olhos de Deus é bem diferente. Eu diria até é oposta àquilo que nós entendemos o que seja morte. Morte para Deus nós vamos ver hoje que é vida. Ok? O valor da morte é o título do nosso estudo. Essa palavra, juntamente com as suas variantes verbais, morrer, morreu, morrido, todas as variantes que provêm do substantivo morte, ela se repete na Bíblia Sagrada muitas vezes, mas muitas vezes mesmo. Se você fizer uma pesquisazinha, você vai ver. Hoje é possível, né, para nós, com os aplicativos, fazer. Eu fiz uma pesquisa rápida de um dos livros em que mais ela se repete na Bíblia Sagrada, que é a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Ali eu tenho, por exemplo, um levantamento rápido que eu fiz agora há pouco. Eu tenho morte repetida 21 vezes. A palavra morto, 5 vezes. A palavra morrer e morrerá e morrido, cada uma delas, uma vez. E a palavra morreu 6 vezes. Dá um total de 35 vezes as ocorrências do substantivo e de suas variantes. Tá? 35 vezes. Dessas 35 vezes, o capítulo 6, ele contém 18 ocorrências. Ou seja, mais da metade. Né? Seria 17,5. Então, está passando da metade das ocorrências. E, assim como é na nossa vida, na Bíblia Sagrada, no Espírito de Profecia, quando uma coisa se repete, é porque ela tem importância. E como a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, quando algo se repete nela, em alguma parte dela, isso quer dizer que Deus tem algo especial a nos dizer acerca daquele assunto, daquela coisa, daquele tema. E o tema morte, que é recorrente aqui em Romanos, ele tem uma lição a nos dar. E é em cima
busca de entender o valor da morte para Deus, que nós vamos ao capítulo 6 de Romanos, tá bom? Então vamos ler Romanos 6 todinho, certo? Nós vamos, já com isso em mente, ver e dar ênfase na nossa mente, no nosso coração, no nosso raciocínio, fazendo uso do dom da inteligência, dar essa ênfase, não à palavra em si, mas ao significado de toda a ocorrência que ela tiver aqui, tanto para a morte quanto para as suas derivações, ok? Vamos lá, Romanos 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, que fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que com o nosso velho homem foi com ele crucificado, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Deixa eu só marcar aqui uma coisa que eu quero ver aqui depois. Porque, continuando, porque aquele que está morto está liberto do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele, pois, quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem, tampouco, apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois o quê? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Essa expressão em inglês é Deus proíba. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer,
sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas, graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça, para a santificação. Porque, quando éreis servos do pecado, estáveis livres da justiça. E que fruto tinhais, então, das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas, agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Então, vimos várias ocorrências, né? Morte, morrer, morreu, morrido. E eu gostaria de enfatizar que quando o apóstolo Paulo ele fala morte, especialmente nesses dois últimos versos, ele está se referindo à morte eterna. Deus ele não vê a morte que nós experimentamos nesta terra, que nos traz dor, sofrimento, angústia, que nos traz profunda tristeza pela perda dos nossos queridos. Ele não vê isso aí como morte. Nós sabemos disso, mas muitas vezes a gente não vivencia essa realidade. Deus não vê isso aí como morte. Quando ele diz morte, ele está se referindo à perda que traz dor e tristeza não para nós, mas para ele. Isso é morte para Deus. A dor que nós sofremos aqui, quando algum querido nosso, ou até pessoas que a gente vê pela TV, que a gente sente dor também, né? Nessa guerra, por exemplo. Houve de informações de que pessoas morreram. A gente sente dor, tristeza. Essa dor, é claro que nas proporções multiplicadas da divindade, essa dor, quando Deus sente, é a morte eterna. Deus não sente dor pela morte. Ele se compraz na morte do justo, porque ele sabe que isso significa vida, vida eterna. Ele se entristece com a morte do ímpio, porque isso significa morte eterna. Então, a dor trazida pela morte para Deus é só no caso da morte eterna. Então, quando Deus cita morte, aqui em Romanos, ele está se referindo à morte eterna. Porque o salário do pecado é a morte eterna. Mas a solução, o dom gratuito de Deus, é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, por contraste, num paralelismo contrastante, a gente pode entender que é a morte eterna. Mas as referências que ele faz, as referências verbais, que o apóstolo Paulo faz aqui no capítulo 6 de Romanos, como, por exemplo, mortos, no verso 2, são todas positivas.
Positivas em que sentido? Porque ele se refere à morte para o pecado. A morte para a vida pecaminosa. A morte para não somente os atos, mas para o cerne do pecado no ser humano. Para mim, o capítulo 6 de Romanos é o capítulo mais adventista do sétimo dia que está contido na Bíblia Sagrada. Não é nem Êxodo 20, versos de 8 a 11, o quarto mandamento, por exemplo. Para mim, o capítulo mais adventista do sétimo dia é Romanos 6, porque ele fala da essência da mensagem que nós temos para o mundo, do Evangelho eterno, que é temer a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Juízo de definição de quem morreu eternamente e quem passou dessa morte para a vida. É o capítulo mais adventista do sétimo dia, porque o adventismo carrega a mensagem de restauração plena do caráter maculado do homem, desde a sua queda, que veio passando esse legado terrível de pai para filho, até a terceira e quarta geração, aborrecendo a Deus, de geração em geração, até chegarmos nós aqui. Mas Deus prometeu misericórdia até 1000 gerações daqueles que o amam e guardam seus mandamentos. É o capítulo mais adventista, porque o adventismo ele ensina a vitória sobre o pecado, sobre o poder do pecado na vida do crente. O adventismo, na sua essência, na sua razão de existência, ele prega para o mundo essa vitória. Nós não fomos levantados para pregar ao mundo a lei de Deus. Nós fomos levantados para pregar ao mundo o valor dessa lei, que ela está em vigor na vida do homem. Por quê? Qual é a razão dessa lei para o ser humano? O que ela significa? Adventismo é viver a vida santa de Jesus. É isso que significa a mensagem que nós temos. Mas como viver essa vida com seres humanos pecaminosos? O único caminho é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o nosso Senhor. É refleti-lo. É viver o que ele viveu. E como eu vou viver o que ele viveu se eu não conhecer os passos de Jesus? E os passos de Jesus não é uma jornada de 40 madrugadas, não. É uma vida inteira de caminhada, de luta. O Espírito de Profecia nos dá a informação de que a vida do crente é uma luta e um passo. Não é uma luta e vários passos. Ou um salto. É uma luta e um passo. Uma batalha e um passo. Outra batalha e outro passo. E assim na vida.
Eu quero enfatizar aqui o verso 10. Será que é o verso 10? Não, é o verso 11. Quero enfatizar o verso 11. Olha o que o apóstolo Paulo diz. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. A gente lê o capítulo 6 de Romanos e usa muito o capítulo 6 de Romanos para enfatizar a necessidade do batismo. E isso é uma verdade. Isso é uma verdade. O batismo é uma necessidade, o significado dele. Mas por que o apóstolo usa a palavra? É muito importante nós entendermos e buscarmos o entendimento de palavras chaves. Olha, considerai-vos como mortos. Ele está dando um mandamento. Isso aqui é um mandamento, irmãos, para nós. Você e eu temos que nos considerar como mortos. Que tipo de morto é esse? É o morto-vivo, não é o zumbi. Satanás, ele conhece a verdade e ele luta desde os primórdios para distorcer essa verdade de todas as maneiras possíveis. E ele alcunhou a expressão morto-vivo para levar a nossa mente àquela ideia de zumbis, de pessoas caindo em pedaços, necrosadas e estando andando nas ruas. Mas o morto-vivo, para Deus, é outra coisa. O morto-vivo para Deus é gente sóbria. O morto-vivo para Deus é gente bem vestida. O morto-vivo para Deus é gente aciada. O morto-vivo para Deus é gente que fala palavras doces. O morto-vivo para Deus é gente que ouve o insulto e não devolve insulto. Morto-vivo para Deus é aquele que é afetado pelo mal, mas não se deixa vencer pelo mal e vence o mal com o bem. Esse é o morto-vivo. É totalmente o oposto da ideia que o mundo tem de morto-vivo. O morto-vivo é santo. Porque ele morreu, ou ele morre, ou melhor, ele se considera, ainda que ele não veja em si a morte para o pecado, ainda que ele veja em si as suas tendências, ele não se considera vivo para o pecado. Ele se considera morto. Ainda que a vida não seja natural nele, ele trinca os dentes para a morte e deixa fluir a vida. Ele faz uso da inteligência, ele faz uso da memória, ele faz uso do esforço. Ele luta para dar um passo no sentido do bem. Ele se considera como morto, ainda que ele não se sinta morto. Essa é a mensagem de vida que Deus tem através da morte para nós. A mensagem adventista, a essência do adventismo, não é sou santarrão. Não, isso não existe entre nós. Infelizmente, há mentalidades que podem cair nesse engano, que é o legalismo. Mas a essência do adventismo é: sou santo porque o meu Pai é santo.
Jesus é santo. Jesus morreu para que eu morresse juntamente com ele. E Jesus ressuscitou para me fazer ressuscitar para uma nova vida nesta terra. Não é na terra por vir, não. É nesta terra. A expressão, uma das expressões mais lindas do espírito de profecia, para mim, é o lado de cá da eternidade. Olha que coisa linda. Viver o lado de cá da eternidade. Tem hinos nossos belíssimos que apontam o rio como sendo a extremidade. O rio Jordão, né? Bem junto estou ao rio Jordão e lanço além o olhar. O rio Jordão está ali na extremidade, nós estamos do lado de cá da eternidade e ao atravessarmos o rio Jordão, chegaremos ao lado de lá da eternidade. Mas se eu não viver a vida que Cristo quer me dar do lado de cá da eternidade, eu não vou chegar ao lado de lá. Entende? Essa é a essência do Adventismo. Viver a santidade de Jesus pela graça. A graça não é nada mais, nada menos do que o poder que o Espírito Santo prometeu a seus filhos para cada dia, dia a dia, viver a vida vitoriosa. E esse poder foi prometido por aquele que não falha nas suas promessas. E não adianta a gente querer a chuva serôdia sem fazer uso da chuva temporã. Não adianta clamar pelo Espírito Santo para nos elevar, como elevou os discípulos no Pentecostes, e nos tornar prolíferos no ganho de almas, se nós não vivemos o ganho da nossa alma nas mínimas coisas, na irritação, se nós não controlamos a nossa língua, se nós não buscamos entender a vontade de Deus para as coisas mais pormenores da nossa vida. Não adianta. Como eu posso querer fidelidade no muito se eu não busco e não estou atento à fidelidade no pouco? Ah, mas eu me encontrei caindo. Eu me encontrei caindo. E se eu me encontrei caindo, é porque o Espírito Santo me mostrou que eu caí. Então eu tenho que tirar proveito dessa dádiva e me entregar aos pés de Cristo em busca do seu perdão. Isto é não ser servo do pecado. Isto é não permitir que o pecado reine em nosso corpo. Isto é ser liberto do pecado, ser justificado. Ok? Então eu quero terminar com o texto do apóstolo Paulo. Ainda tem tempo? Mas vamos lá. Hoje é sábado, todo mundo precisa de mais tempo para se preparar. Mas eu quero terminar com o texto do apóstolo Paulo em Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 4. 1 Coríntios, capítulo 4. Certa vez, conversando acerca dessa essência do adventismo, da mensagem adventista, com um irmão, ele entendeu errado. Ele entendeu pelo prisma do legalismo. E como muitos entendem,
E ele disse assim, então você é santo. Então isso quer dizer que você é santo. E eu respondi com o texto do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 4. Vamos lá, a partir do verso 1 até o verso 4. Ou verso 5 também, é muito importante. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu, tampouco, a mim mesmo me julgo. Porque em nada me sinto culpado. Opa! Por que ele não se sentia culpado em nada? Porque naquilo que ele, porventura, tenha caído, o Espírito Santo apresentou a ele e ele se entregou a Jesus naquele pormenor. Ele travou uma luta, uma batalha. No outro texto ele diz, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão para não ser encontrado agindo o contrário daquilo que eu falo ou prego. Foi isso que o apóstolo Paulo ensinou. E essa é a nossa realidade, tem que ser a nossa realidade, para que nós não nos sintamos culpados. Eu não posso me sentir culpado, irmão. Na hora que algo acontecer na minha vida, algo que eu fizer, pensar ou falar contrário ao Espírito de Cristo, o Espírito Santo está conosco para nos revelar. E na hora que isso acontecer, que ele nos revelar, eu tenho que tomar o rumo contrário, a curva de conversão, tá? A palavra conversão é exatamente isso. Não existe, o dia em que eu me converti. Eu estou me convertendo. Eu estou sendo convertido a cada dia pelo Espírito Santo. Então, na hora que ele me mostra, eu caio nos pés de Jesus, peço perdão. Se eu ferir alguém, eu tenho que falar com a pessoa, eu tenho que seguir o passo a passo que Cristo me deu. Eu tenho que sucumbir o meu orgulho, eu tenho que fazer sucumbir a minha carne. E se eu dou esses passos, eu não posso me sentir culpado. Não tem espaço para culpa. É isso que o apóstolo está dizendo. Em nada me sinto culpado. Mas, olha o complemento. Nem por isso me considero justificado. E essa palavra justificado aqui, ela é mais do que justificado, ela é liberta. Olha só. Lá em Romanos 6 ele diz, agora, pois libertos do pecado, somos feitos servos de Deus. E aqui ele está dizendo, nem por isso me considero liberto. Por quê? Porque ele conhece as suas tendências. Ele sabe quem ele é. A irmã White, ela diz assim, quanto mais próximos de Jesus, maior vemos a nossa pecaminosidade. Então, ele sabe quem ele é. Mas olha a consciência. Ele não se sente culpado e nem por isso se considera liberto. Pois quem me julga é o Senhor. Essa é a resposta. Se alguém um dia lhe disser assim, você quer ser o santarrão? Dê a resposta de 1 Coríntios, verso 4. Capítulo 4, verso 4. E aí ele nos aconselha. Aliás, conselho não, mandamento. Porque conselho de Deus é mandamento, viu? Quero só fazer esse parêntese aqui, porque há muita gente que diz assim, é conselho sobre regime alimentar. É conselho. Eu sigo
se for o caso. Se não for, eu não sigo. É conselho. Isso aí acontece com os seres humanos. Mas quando vem de Deus, conselho de Deus é ordem. Porque se Deus aconselha, é porque é a vida. E se eu não sigo, eu estou indo para a morte. Não tem outro caminho. Ou um ou outro. Mas vamos voltar aqui, fecha parênteses. Portanto, nada julgueis antes de tempo. A minha resposta para o irmãozinho. Irmão, não julga não. Nem eu me julgo. Santo. Eu só estou te dizendo que o que Deus tem para nós é a vida. É a santidade. E não é a santidade lá, não. É a santidade aqui. E não é a santidade para você dizer que eu sou santo, não. E nem para eu dizer que eu sou santo, não. É a santidade para eu viver, ser bom para com aqueles que me ferem, dar vida para aqueles que me trazem a morte. Ser semelhante a Cristo. Essa é a essência da nossa mensagem. Morte para o pecado. Vida eterna em Jesus. Que Deus lhe dê um feliz sábado. Amém. Você vai querer cantar? Amém. Deus seja louvado por essa mensagem que nos trouxe essa manhã. Nesse momento, nós vamos cantar uma música, que nós possamos meditar também na mensagem que Deus vai nos trazer através dessa música. Vai pra cá, vai. Meu filho, porque tu és tão rude com quem te ama, o que eu devo fazer para mostrar-te o meu amor? Teus passos são tristes e cheios de dor. Teu coração é frio e só. Meu filho, volta ao lar. Não mais demores, mas deves voltar. Meu filho, volta ao lar. Meu Deus, eu sei que é preciso de um pai que me cuide e ame, mas envergonhado estou.
perdido e não sei aonde ir. Não posso encontrar o meu lar. Senhor, preciso voltar. Não me abandone, mas leva-me ao lar. Senhor, preciso voltar. Meu filho, a minha mercê, por ti permanecerá até que voltes ao lar. Tu não sabes o que isso é pra mim. Meu coração saudoso por ti anseia que vais conseguir. Ao lar, meu filho, teu lar. Não mais demores, tu deves voltar ao lar, meu filho, teu lar. Meu Pai, de volta estou. Meu coração te amará, Senhor. Meu Pai, de volta estou. Meu Pai, aqui eu estou. Amém. Deus seja louvado. E nesse momento nós vamos passar para as orações. Quem gostaria de orar, pode levantar a mãozinha. E no final das 3 orações nós vamos ter uma oração cantada, se possível, com a Giane. Pode ser, Giane? Quem gostaria de orar? Irmã Terezinha, muito obrigada. Alguém mais? Então, nós vamos ter 3 orações. Meu pai vai começar fazendo uma oração, a irmã Terezinha vai fazer outra. E nós vamos ter a terceira cantada com a Giane. Então, oremos. Senhor, nosso Deus bondoso, misericordioso, bendito e santo, Tu és o nosso Criador, Senhor. Tu és o nosso benfeitor, aquele que nos mantém, aquele que nos sustenta, aquele que nos guarda, aquele que nos salva. Tu nos remiste do pecado em Cristo Jesus para uma vida nova. Uma vida não sem luta, não sem dores, mas uma vida não sem vitórias. Louvado sejas Tu por isso. Tu és aquele que nos faz sair vencendo e para vencer. E nós te pedimos que nos ajudes em nossa consciência, em nossa inteligência,
a nos considerarmos mortos, como mortos. Morto não fere com palavras. Morto não revida más atitudes. Morto nem sequer pensa o mal. Nós te pedimos, Senhor, a tua graça, o teu poder para a obediência, como diz o apóstolo Paulo. A graça de Cristo nos vem para a obediência ao Espírito. Nós sabemos que a tua lei, ela vai muito além da letra. Que a tua lei, ela vivifica a alma, porque ela é espiritual. E nós, mesmo sendo carnais, o Senhor nos deu a solução para andarmos em espírito e não cumprirmos assim as concupiscências, as exigências, as imposições da carne. E nós te louvamos por isso. Por isso nós entendemos e te expressamos que tu és o nosso tesouro inefável, tu, Senhor, e tudo que provém de ti, a tua palavra, a Bíblia Sagrada, os escritos benditos do Espírito de profecia, tudo que provém de ti, o teu reino, a tua justiça, são para nós a pérola de mais alto preço, Pai. Que o Senhor nos ajude a fazermos uso dos dons que tu nos concedes para vencermos o inimigo maior, que é o pecado, que tenta, que já habitou, mas quer continuar fazendo morada em nós. Que o Senhor nos ajude a, com toda a nossa força, toda a nossa mente, toda a nossa alma, dizermos não para o pecado e vivermos sim para uma vida semelhante à do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. São as bênçãos que te pedimos agradecidos no Santo Sábado, no seu doce e santo nome, que flui de nossos lábios, Jesus. Amém. Amém. Continuando, Deus, na tua presença, nós queremos agradecer ao Senhor pela noite que todos nós passamos na tua presença, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pelo despertar, e por nós termos o privilégio de estar nessa sala, ouvindo mensagens maravilhosas. Muito obrigada, Pai, pela forma que o Senhor nos falou nesta manhã. Obrigado, Pai. Muito obrigado. Quero colocar o teu servo nas tuas mãos, que neste momento, Pai, foi em tuas mãos, o instrumento foi usado pelo Senhor. Toma ele em tuas mãos, toda a tua família, derrama as tuas bênçãos sobre ele. O Senhor sabe quais são as necessidades dele e de sua família. Eu rogo, Senhor, em nome de Jesus, supra, Pai, a necessidade do teu filho. Ó Pai, muito obrigada por esse hino que foi cantado. Ó Deus, que maravilha. Como fomos tocados, como o Senhor falou o meu coração. Eu tenho certeza que falou o coração de outras pessoas através da mensagem e também através da mensagem cantada. Muito obrigada. Quero colocar a vida da Ruth em tuas mãos. Clamo, Senhor, derrama as tuas bênçãos, Senhor, sobre o ministério dela. Continua usando a voz dela como o Senhor tem usado até aqui, da qual tem tocado e falado tanto aos nossos corações. Oh Deus, muito obrigada e abençoa a vida da tua serva. Quero colocar nas tuas mãos cada lar representado, e cada família, cada um de nós que estamos neste momento, nessa sala. Sonda, oh Deus, os nossos corações e nossas mentes. Nos ajuda a morrermos para o pecado, morrermos para o mundo, estarmos sempre vivos para o Senhor, na tua presença eterna. Dás um sábado na tua presença, Pai. Nós te rogamos essas bênçãos, pedimos, Senhor, que derrama sobre nós o teu Espírito Santo, nos batiza com o teu Santo Espírito e faz de cada um de nós instrumento nas tuas mãos para levar vida, para levar salvação, para levar para o teu evangelho as pessoas que ainda estão em trevas, que estão mortos para o Senhor. Nós te rogamos essas bênçãos, Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu crucificado estou,
com Jesus, meu Redentor. Crucificado estou com Cristo. Eu crucificado estou com Jesus, meu Redentor. Crucificado estou com Deus. Eu crucificado estou com Jesus, meu Redentor. Crucificado estou com Cristo. Eu crucificado estou com Jesus, meu Redentor. Crucificado estou com Deus. Contemple a cruz de Cristo, mesmo que custe tua dor aqui. Teu sacrifício comparado à eternidade parecerá pequeno diante do Senhor. Contemple o amor na cruz descrito, sendo fiel àquele que sofreu. Jesus é a fonte de toda alegria, é o único que pode mudar teu coração. Oh, meu Senhor, em ti pomos nossa fé. Oh, meu Jesus, nos torne vencedores para enfrentar a vergonha e a dor que levastes em teus ombros. Contemple a luz na cruz de Cristo, para que ao mundo possas refletir. E o sacrifício que a nós foi demonstrado será muito valioso para quem quiser vencer. Contemple a cruz, aceite a cruz de Cristo. Amém. Amém. Deus seja louvado por essa música que reflete a mensagem que nós ouvimos esta manhã, né? E nós precisamos estar crucificados para o eu, para o mundo, e nascer a nova vida, a vida em Jesus. Deus seja louvado. Nós agradecemos muito a Deus pelas mensagens que Ele nos traz aqui, a cada manhã. E esse momento agora é o momento para as considerações. Quem sentir tocado pelo Espírito Santo para compartilhar conosco o que o Espírito Santo falou ao seu coração nessa manhã, esse é o momento. Pode ficar à vontade, levantar sua mãozinha e terá a oportunidade de falar. Irmã Terezinha, seja muito bem-vinda. Pode abrir seu microfone. Obrigada, bom dia. Menina, eu não posso deixar de falar, porque eu estou assim, impressionada. Quando, na primeira oração, na que o pastor André estava orando, eu pensei que ele que ia pregar. Aí eu falei assim, gente, meu Deus, o pastor André podia falar sobre a morte, porque ele nunca teve uma mensagem falando sobre a morte. E eu tenho uma luta muito grande sobre a morte, porque eu fui católica minha vida toda, né? E no catolicismo, a gente
eu criei um pânico da morte. E mesmo esses anos todos que eu sou adventista, eu sou muito impressionada com a morte. Eu tenho muito medo. Eu tenho pedido muito a Deus, eu tiro de mim o medo da morte. Um dia para trás, a Cesiane pregou, falando sobre nós precisamos pedir a Deus, né, para tirar de nós o senso de sobrevivência e colocar em nós o senso de fidelidade. Tocou muito em mim, meu Deus, desde aí eu tenho orado, se eu tiro de mim o ser sobrevivente, eu tenho medo de mim, né? Nós estamos vivendo os dias finais dessa história dessa terra, talvez eu possa passar pelo decreto dominical, eu tenho medo de mim, assim, será que por medo de morrer eu não vou negar a Cristo? Eu peço muito a Deus, Senhor, tira de mim esse medo, coloque em mim o espírito dos mártires, né? Mesmo em face da gente não temer a morte, em fidelidade a Deus. E hoje a mensagem do irmão foi maravilhosa, muito esclarecedora e tocou muito no meu coração. Então, assim, eu fiquei... Quando ele começou a falar, que ele falou assim, eu vou falar sobre a morte, eu me estremeci, gente, na hora da oração, veio na minha mente, gente, o pastor podia, que achei que era o pastor André, ele podia falar sobre a morte, que esse assunto nunca foi tocado, eu preciso tanto de ouvir sobre esse assunto. Gente, que mensagem maravilhosa, que tanto tocou o meu coração. Depois, no final, se vocês cantaram essa música, derreteu o meu coração. Como eu chorei, oh, Jesus. Senti uma paz muito grande, um conforto muito grande, de saber que essa morte que nós passamos, que a gente não precisa ter medo dela, é realmente um sono, né? Da qual nós vamos, os salvos que dormem no Senhor, é apenas um sono para ver Jesus voltar muito em breve. Então, me deu um consolo, um conforto, uma paz muito grande, e eu louvo e agradeço a Deus, peço a Deus que abençoe a vida do irmão, que ele falou muito bem, foi maravilhosa a mensagem que ele passou, os textos que ele leu, então eu louvo, né, eu só quero, né, neste momento, agradecer a Deus. E eu fiquei assim, impressionada, como na hora, né, que Deus já tinha... Né, e hoje sempre eu entro na sala atrasado, e hoje não, eu entrei na sala quando ela estava abrindo, né, para ouvir o primeiro hino. Então, Deus preparou o meu coração, preparou o meu espírito para a mensagem que Deus enviou para mim. Né? Essa mensagem foi para mim, enviada de Deus para mim, e eu quero louvar e agradecer a Deus, que como Deus é bom, e como Deus cuida de nós, e como Deus nos ajuda em nossas dificuldades, quando eu tenho muita dificuldade sobre a morte, graças a Deus, na minha família, né, é uma família muito abençoada, eu estou com a minha mãezinha já idosa, meu pai, eu fico assim, meu Deus, eu fico pedindo a Deus para Deus me preparar, que eu não sei como vai ser a minha atitude, a minha situação, quando eu perder a minha mãe, o meu pai. Eu tenho 10 irmãos, nunca perdi ninguém da minha família, e eu tenho muito medo, quando eu penso, eu vou ter um dia que enfrentar a morte, ou então Deus vai me tirar primeiro para não ver ninguém morrer. E graças a Deus, né, essa mensagem falou muito ao meu coração, mas muito mesmo. Eu agradeço a Deus de ter usado, né, o irmão para passar essa mensagem, que foi para mim. E eu louvo e agradeço a Deus. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada a vocês. Amém. Amém. Nós vemos aí mais uma vez uma evidência, né, de que o Espírito Santo conduz essa sala e ele está à frente de tudo, né? E sabe as necessidades do coração de cada um e traz as mensagens que cada um precisa, né? Nós temos aqui mais uma mãozinha levantada. Deixa eu ver. A Jeane. Bem-vinda, Jeane. Bom dia a todos. Feliz Bom sábado. dia. Sábado. Minha câmera não está ligada, mas eu prefiro, né? E eu estou muito feliz porque entrei na sala, porque eu estou vendo você, o Francisco, pessoas que eu amo de coração. Muito feliz mesmo, viu? E também é um tema que eu gosto de ouvir, e porque nós todos temos uma caminhada, não é? A cumprir aqui nessa terra, e a gente precisa ouvir mensagens como essa. E eu tenho uma pergunta para o Francisco. Tem uma frase que costumam usar que eu não concordo, mas eu queria que você falasse o que você acha dessa frase. Porque eu acho assim, que morrer para o eu faz parte da caminhada do cristão, né? Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim.
né? É uma luta constante, uma batalha. Mas tem uma frase que costumam dizer que quando a pessoa se batizou, a pessoa morreu, mas aí a pessoa, o eu sabia nadar. Não sei se você já ouviu essa frase. Misericórdia. Diz assim, que disse o danado sabia nadar. Aí você tem que... Então, eu queria que você me falasse alguma coisa sobre isso, porque eu acho assim que esse tipo de frase, ele coloca uma falha no batismo, né? Você morreu ali realmente e nasceu uma nova vida, é uma nova criatura. É verdade. Nós somos, eu percebi isso em mim. A vida que eu tinha antes e a vida que eu tenho agora. Ainda tenho uma vida de batalha. Mas eu senti que me tornei uma nova criatura, mesmo antes do batismo. Mas, assim, dizer que sabia nadar, eu acho assim, eu não concordo com isso, isso sempre me entristeceu, essa frase. E o que é que você acha sobre isso? Graças a Deus que é a primeira vez que eu estou ouvindo. Eu não tinha ouvido isso. Isso é uma frase blasfema. É blasfema. Ela é contrária à mensagem que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 6, verso 11. Esse texto que a gente enfatizou aqui. Considerai-vos, pois, mortos para o pecado. Não interessa. Não interessa as tendências do meu ser. Não interessa quem eu sou. Interessa quem Cristo é. Eu tenho que considerar a Cristo, que morreu de uma vez por todas para o pecado e ressurgiu para a vida. E é isso que o batismo significa. Essa frase, ela é blasfema. Eu espero que jamais saia da boca de nenhum filho de Deus, porque isso é loucura. O eu está ali? Está, mas considerai-vos mortos, porque só quem pode matar o eu é o Espírito Santo. Só quem pode mudar as nossas tendências em impulsos celestiais é o Espírito Santo. É Jesus na pessoa do Espírito Santo. Somente a minha parte é simplesmente decidir não fazer. A minha parte é combater os maus pensamentos. A minha parte não é impedir os sentimentos de virem, porque ninguém consegue isso. A nossa parte é não dar vazão aos sentimentos e aos pensamentos maus, é controlá-los até que Deus, ele considere por bem mudar os impulsos do meu ser. E isso é Deus quem decide o momento, como vai ser. Eu vou só contar um testemunho rápido de um irmão. Eu conheci no Rio de Janeiro um irmão, acho que o nome dele, Eli. Irmão, vamos dizer que seja esse mesmo nome, eu não lembro bem. Mas o irmão Eli, ele contou para mim que ele aceitou a mensagem adventista, mas ele tinha um problema. Ele fumava. Ele era viciado no fumo. E ele conseguiu se disfarçar do pastor, da própria esposa, da família, e ele fumava escondido. E ele foi avançando, foi batizado, fumando, sem ninguém saber, só ele e Deus. E ele ganhou experiência na igreja, se tornou diácono, fumando. Se tornou professor de escola sabatina, fumando. Se tornou ancião, fumando. E ele me disse que num sábado à tarde, a situação da hipocrisia dele, a luta, do conflito, chegou ao clímax. E ele se ajoelhou naquele sábado à tarde numa pedra e disse para Deus assim: Senhor, tira a minha vida,
Ou então, tira de mim a vontade de fumar. Eu não estou certamente dando a ênfase devida que ele mesmo me deu, contando a própria experiência. E muito menos a ênfase que realmente ocorreu naquele dia, naquela situação, o sofrimento, a angústia que ele estava passando por tantos anos dentro da igreja, mantendo essa situação de pecado. Mas ele sabe, Deus sabe o que ele vivenciou ali. A história é que ele saiu daquela oração e nunca mais fumou. Acabou, perdeu a vontade. O Espírito Santo simplesmente entrou no cérebro dele e desfez todas as conexões, todos os sensores, todas as sinapses e todos os, como é que chama? Neurotransmissores. Ele desconectou, acabou, porque ele entendeu que a alma estava disposta a antes morrer do que pecar, entendeu? Então, esse negócio aí de nada, eu não quero mais nem pensar nisso, porque isso é pernicioso em si mesmo, a frase, certo? A nossa história é antes morrer do que pecar. Tem que ser essa a nossa decisão, tá? Considerai-vos mortos. Essa é a mensagem. Amém. Mais gostaria de falar? Alguém mais ainda quer falar o que o Espírito Santo falou ao coração? Compartilhar conosco? Não havendo, vamos nos encaminhar para o fim e vamos fazer a oração final, então. Alguém gostaria de fazer? Quem gostaria de fazer a oração final para nós? Ô, Ruth, Oi, irmã Dalvani. Bom eu não dia. consegui entender a pergunta da Giane, para mim ficar atenta no que ela perguntou. A Giane, ela perguntou o que meu pai achava de uma frase que ela ouviu, que foi uma frase muito negativa com relação ao batismo. Quando a pessoa entrou na água para se batizar e representar a vida nova, morte para o pecado e vida para Deus, Jesus, a pessoa mencionou assim que o eu sabia nadar, ou seja, o eu não morreu, entendeu? E isso é completamente diferente da verdade, que quando uma pessoa vai ao batismo é porque ela entendeu que Jesus pode matar o nosso eu e nos dar uma nova vida nele, no Espírito. Deu para entender? Entendi. Então, você poderia orar para nós, irmã Davani, para finalizar? Posso. Obrigada. Maravilhoso Deus, amado Pai, muito obrigada, Senhor, por estarmos aqui nessa manhã, por ouvir essa bela mensagem. Muito obrigada porque o Senhor tem falado aos nossos corações. Que o Senhor tire da nossa mente todas as coisas ruins, e realmente nós possamos morrer para o eu, para vivermos em Cristo Jesus. Porque somente Ele é que pode dar a vida, somente Ele é mantenedor de nossa vida. Nós te agradecemos, ó Deus, por tantas maravilhas lindas e maravilhosas que o Senhor tem nos concedido. Obrigado por ser o dono da nossa vida. Obrigada porque o Senhor um dia morreu para nos dar a vida eterna. Que o Senhor continue conosco a cada dia, que o Senhor continue transformando os nossos corações, que o Senhor continue, ó Deus, nos ajudando a tomar as decisões certas, para que nós possamos, ó Deus, realmente ser mortos para o eu.
para que o Senhor possa nascer em nós, para que as pessoas possam ver Jesus em nós. Que o Senhor abençoe a nossa vida, que o Senhor perdoe os nossos pecados, seja com cada lar aqui representado, meu Deus, que o Senhor transforme o nosso viver, porque nós precisamos dessa transformação a cada dia, a cada momento. E o nosso alvo aqui, ó Deus, é alcançar o céu, é ver o Senhor um dia nas nuvens do céu e subir com o Senhor para morar contigo para toda a eternidade. Que o Senhor perdoa as nossas falhas, os nossos pecados, que o Senhor tenha misericórdia de nossas vidas. Que o Senhor abençoe a nossa família, os nossos filhos, nosso lar, que o Senhor transforme a cada dia e que nós possamos, a cada momento de nossa vida, viver para o Senhor. Que o Senhor possa realmente viver em nós. Maravilhoso Deus, muito obrigado por tudo. Que o Senhor conduza a nossa vida, nos prepare para ir para a igreja e ali podermos, junto com os irmãos, louvar e engrandecer o seu nome. São bênçãos que eu peço ao Senhor nesta manhã, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe essa sala de consagração e que o Senhor fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Ruth, seu microfone está fechado. Perdão, a gente achou que o microfone estava aberto e estava fechado. Então, nós vamos agora nos despedir cantando o hino 189, Junto à Cruz, há lugar para ti. Quem desejar, pode nos acompanhar. Na cruz onde Cristo morreu, há poder de abrigar e salvar. Ali, meu Jesus, por amor padeceu, amor tão imenso, mais vasto que o mar. Junto à cruz, há lugar para ti. Junto à cruz, há lugar para ti. Salvou a milhões e ainda há lugar. Junto à cruz, há lugar para ti. Milhões encontraram perdão, descobriram a paz divina. E Cristo ainda espera
esperança e vida eterna. Junto à cruz, há lugar pra ti. Junto à cruz, há lugar pra ti. Salvou a milhões e ainda há lugar. Junto à cruz, há lugar pra ti. Sem Cristo não podes viver. Sem Jesus tu não podes andar. Se construirás vida plena de ter, se em teu coração tu, Jesus, habitar. Junto à cruz, há lugar pra ti. Junto à cruz, há lugar pra ti. Salvou a milhões e ainda há lugar. Junto à cruz, há lugar pra ti. Amém. Desejamos a todos um feliz sábado na presença de Deus e até amanhã. Fiquem com Deus. Feliz sábado. Deus Iapo, você vai fechar a sala?